Pessoal, então como muita gente me pediu, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pneumotórax e como conseguir reconhecer ele no exame de imagem, que pode te salvar no plantão. Então, o pneumotórax nada mais é do que quando entra ar na cavidade torácica, empurrando o pulmão. Como assim? Vocês conseguem ver que aqui desse lado a gente consegue ver umas linhazinhas no parênquima pulmonar até o final. Já desse lado, a gente vê que bem aqui, ó, tem uma linha branca, onde aqui a gente consegue ver vasos, brônquios, e bem aqui nessa área todinha, a gente não consegue ver mais nada, tá mais escuro, né? Então isso aqui é o pneumotórax. Entrou ar aqui nesta área e por isso empurrou o pulmão para cá. Então tu concorda comigo que se entrar muito ar aqui e se a pressão for grande, ele vai começar a empurrar todo o mediastino para o outro lado? Pois é. Então a gente pode ter um pneumotórax hipertensivo. Então é isso que é o pneumotórax hipertensivo que tanto se escuta falar. Pneumotórax é simplesmente ter ar aqui nesta cavidade. Agora, se é muito, se é pouco, tanto faz. Isso é um pneumotórax. Quando ele passa a ser hipertensivo, é quando a gente tem um mecanismo de válvula que faz com que o ar entre e não deixe ele sair, acumulando mais ar aqui e empurrando, deslocando o mediastino para o lado, contra a lateral, ou para cá, ou se o pneumotórax for desse lado, empurrando para cá. Isso pode fazer com que haja uma compressão da veia cava superior, que fica bem aqui desse lado, e aí vai diminuir o retorno venoso. Por isso a gente pode ter o engurgitamento da veia jugular e por aí vai. Então aqui está uma imagem explicando mais ou menos o que é o pneumotórax e como ele acontece, né? A gente vê que entrou ar, a gente tem aqui a pleura parietal, que é essa mais de fora, e é a pleura visceral, que fica em contato com o pulmão. Geralmente a gente não vê esse espaço aqui entre elas duas, porque elas estão subindo e descendo junto. Então a gente não existe aquele espaço, a gente diz que é um espaço virtual, mas quando entra ar ali dentro, a gente consegue ver a separação dela. E olha só que interessante, você vê que aqui o paciente está em uma posição ortostática, então o ar ele vai lá para cima, então é mais fácil de ver o pneumotórax lá em cima quando o paciente faz o raio-x em pé. Já quando o paciente deita, olha só como é que fica. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é como foi feito esse raio-x. Foi feito em pé, ou o paciente estava mal, não conseguiu ficar em pé e teve que ser feito deitado. Vai ter que prestar muito mais atenção se ele tivesse sido feito deitado, porque às vezes o pneumotórax fica oculto. Agora que eu já te expliquei o que é o pneumotórax e como reconhecer, mas aqui estava muito fácil, geralmente não é assim que vem no plantão. Eu botei um outro pneumotórax aqui, olha bem para as bordas do pulmão e tenta descobrir aonde está o pneumotórax. Aperta na tela, segura o vídeo, printa se for necessário e tenta procurar o pneumotórax. Valendo! Bom, agora eu vou te mostrar aonde está esse pneumotórax. Ele está bem aqui, ó, desse lado aqui, tá vendo? Ele está bem aqui, indo lá para cima. Ele vem e a gente não consegue. Ah, professor, está muito difícil, não estou conseguindo reconhecer. Calma, esse exame foi feito em inspiração. Quando a gente expira, que a gente solta o ar, o nosso pulmão diminui. Então, uma dica é pedir para que esse exame seja feito em expiração. Agora aqui, o mesmo paciente, só que agora em expiração. Olha como fica bem mais fácil de reconhecer, né? Porque o pulmão diminuiu, né? E aí o ar entrou e ficou ali, tomou lugar do pulmão, fica muito mais escuro. Então vocês conseguem ver que é assim que a gente reconhece o pneumotórax. Se a gente olhar para cá, a gente consegue ver o parênquima pulmonar vindo até aqui e chega bem aqui, ele para. De repente ele para e fica tudo escuro. Então aí tem o pneumotórax. E mais um pneumotórax agora, só para a gente treinar o olho. De novo, segura na tela, printa se for necessário e acha o pneumotórax. Valendo! Bom, o pneumotórax está bem aqui desse lado ali, tem até uma setinha ali, tá bom? Então é isso aí. Já segue o rádio aí para não ficar em apuros no plantão.